Fala pessoal que acompanha o Mix Mundo, eu sou o Salomão Walked e no podcast de hoje nós vamos dar uma pausa em Pokémon, que foi o tema dos 2 primeiros episódios, para falar de outro anime também muito interessante, JoJo's Bizarre Adventure, ele que teve o seu 5º arco, Vento Áureo, concluído recentemente. A história é baseada no mangá de Hirohiko Araki, o qual vem sendo publicado desde 1987. Apesar da idade e de já ter tido alguns ovas, a obra só ganhou uma adaptação em série animada em 2012 pela David Production. E só mais recentemente ainda ela tem feito sucesso. Mas fica claro que esse sucesso, mesmo que tardio, tem sido grande. E não sem razão, porque Jojo é mesmo muito bom. Dito isso, vamos à sinopse. A história tem início na Inglaterra de 1880. Dio Brando é um garoto da periferia que acaba sendo acolhido pela rica família Joestar. Mas o menino tem uma personalidade extremamente gananciosa e inescrupulosa, que o leva a cometer inúmeras maldades contra Jonathan, o herdeiro da família. Jonathan, por sua vez, é um rapaz de bom coração, com um forte senso de justiça. Em certo ponto, Dio entra em contato com uma máscara de pedra que o transforma em um vampiro superpoderoso. Em contraposição, Jonathan acaba aprendendo a dominar uma técnica chamada Onda, baseada na manipulação da energia solar para combater Dio. Mas essa é só a sinopse do primeiro arco do anime. As outras 4 partes já serializadas têm um enredo e personagens muito próprios, mas todas elas se baseiam na luta de um descendente da família Joestar enfrentando Dio, ou vilões que são subprodutos dos seus planos. Agora, passando para a análise propriamente dita, eu acho que o aspecto mais importante e diferenciado de Jojo é a sua estética. O anime tem uma identidade visual bem definida. Você bate o olho num personagem ou numa cena e sabe que é Jojo. Só pela coloração vibrante e pelos personagens expressivos, com cabelões esquisitos e roupas super extravagantes que ninguém usaria na vida real. Sem mencionar as famosas poses totalmente não ergonômicas que os personagens ostentam por nenhuma boa razão. E esse é justamente o charme de Jojo. O exagero, a breguice e os acontecimentos impossíveis. Isso porque, já no título, As Aventuras Bizarras de Jojo, o anime reconhece o seu descompromisso com a lógica e a razoabilidade. O anime se propõe, basicamente, a mostrar coisas legais acontecendo, pouco importando se aquilo faz ou não sentido. Por isso, podemos dizer que o anime é destituído de uma mensagem ou de uma moral da história complexa. Mas isso ainda está muito longe de ser uma crítica negativa, pelo menos no caso de Jojo, porque, ao que me parece, o objetivo do anime é maximizar a experiência estética do espectador. Nesse aspecto, Jojo parece reproduzir uma concepção pós-moderna de arte, uma concepção da arte como um fim em si mesma, da arte inútil, não porque ela não tenha valor, mas porque ela não precisa ter valor, entendendo valor no sentido prático utilitarista, introduzido pela lógica capitalista da produtividade. Então, em resumo, Jojo é aquele tipo de anime que você pode sentar e assistir para relaxar e se divertir um pouco. Nem toda vez que você para assistir um anime, isso precisa ser necessariamente uma experiência cult e profunda. Na prática, esse descompromisso permite que os personagens possam tirar soluções e poderes novos de lugar nenhum, sem que isso possa ser considerado uma ponta solta da história. O que, por outro lado, não chega também a justificar completamente alguns furos de enredo que acontecem, mas dá para perdoar. Voltando à caracterização de personagens, é interessante notar que aquele visual esdrúxulo que eu mencionei se desenvolve de forma gradativa. Isso porque o design dos personagens corresponde à evolução
do ideal masculino e do senso de moda no tempo e no espaço em que cada arco se passa. Por exemplo, a parte 1, Phantom Blood, reproduz o estereótipo masculino do século XIX, com personagens altos, de ombros largos e super anabolizados. Aqui, as vestimentas também ainda são mais tradicionais. Na parte 2, Battle Tendency, o protagonista Joseph ganha liberdade para exibir um cabelo mais bagunçado e roupas mais despojadas, no estilo dos jovens dos anos 20. Nas partes 3 e 4, roupas e cabelos tornam-se subitamente mais chamativos. Já na parte 5, até mesmo o biotipo e feições do protagonista mudam, passando a reproduzir o modelo ideal asiático e de beleza masculina, de homem magérrimo, delicado e quase andrógeno. Agora, vamos falar de outro ponto alto do anime, as lutas. O legal das lutas em Jojo é que elas não são só porradaria e poderzinho. Elas têm muita estratégia. Tem uso de armadilhas e de armadilhas dentro de armadilhas, fazendo com que a luta seja, na verdade, um grande mind game entre os personagens. Como quando Joseph cai no poço de propósito para que Santana recebesse o dobro de luz do sol até fritar e morrer. Elas também fazem um bom uso do ambiente e seus elementos, como em Narantia vs Formaggio, em que a luta vai caminhando por todo o cenário. E tem sempre o uso criativo dos poderes, como os diversos usos que Giorno faz do seu Golden Experience. Na verdade, a questão do intelecto e da racionalidade investigativa é o ponto central de muitas lutas. Geralmente, os protagonistas não sabem, de início, quais os poderes dos inimigos. Mas antes de revidar os ataques, eles investem um bom tempo só tentando entender como a habilidade do oponente funciona. E quando isso finalmente acontece, tudo muda. O rumo da luta sofre reviravoltas tremendas, e às vezes um oponente que parecia invencível vira melzinho na chupeta. Como na parte 3, naquela luta contra o Arabia Fats e seu stand The Sun. Outra coisa que eu gosto nas lutas em Jojo é que às vezes elas têm formatos não tradicionais. São lutas que mais parecem uma competição ou apenas uma sequência de eventos ocasionais. Mas não, elas são lutas. Como a partida de videogame contra Talon's The Derby e a luta contra Steely Dan e seu The Lovers, que se passa dentro do cérebro de Joseph. E como último aspecto a ser abordado, nós temos a trilha sonora, ou para ser mais específico, as aberturas e encerramentos. As aberturas de todos os arcos são temas originais excelentes. As músicas são sempre marcantes, com seu ritmo intenso e contagiante. Um aspecto curioso é que as aberturas contêm em seus detalhes alguns spoilers, mas você só percebe que aquilo era um spoiler depois de ver o anime, tamanha a sutileza da coisa. Já os encerramentos são sempre músicas de bandas ou artistas dos anos 90, e é incrível o trabalho de filtragem que eles fazem aqui, escolhendo a dedo músicas de artistas que hoje nem são tão conhecidos assim, ou que não fizeram músicas muito boas, mas que fizeram pelo menos uma música boa. Aí Jojo vai lá e pega essa música. 2 exemplos são o encerramento da parte 1, com a música Roundabout, da banda Yes, e o encerramento da parte 4, com a música I Want You, da banda Savage Garden. Na verdade, as referências musicais estão por toda a parte em Jojo, sendo que o nome de 90% dos personagens e habilidades remetem diretamente a algum artista, música, banda ou álbum. Como consideração final, eu diria que Jojo é um anime muito bom, ainda mais dentro do que ele se propõe a fazer. Mas ele definitivamente não é um anime para iniciantes. Se o espectador não estiver disposto a abraçar a proposta completamente bizarra da história, ele realmente não vai conseguir aproveitar a série. Então, se por acaso você for um entusiasta do anime, recomendar ele para um amigo e esse amigo não gostar, não fique chateado, porque é compreensível. Bom, pessoal, o podcast vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, pelo menos, adorei falar um pouco sobre Jojo,
que é sem dúvida um dos meus animes favoritos. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal do Mixmundo e deixe seu comentário com dicas, sugestões e compartilhando sua opinião com a gente. É isso, galera. Até mais e tchau!